Salmos, capítulo 23. É um salmo, é uma palavra que eu comecei até no domingo, mas que essa semana ele continuou queimando, falando no meu coração, e ele foi dando mais coisas ali, e derramando e ministrando no meu coração. E ele falou: fala isso também para os meus outros filhos, compartilha essa palavra também ao coração dos meus outros filhos ali, em nome de Jesus. E eu amo Davi, amo falar sobre Davi, e ele é um grande exemplo para nós, tanto que Deus ele fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, Deus não fala que Davi era um homem perfeito. Deus ele fala que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi tinha falhas, Davi tinha defeitos, tinha limitações, assim como todos nós. Todos nós temos falhas, temos limitações, temos ali, falhamos, erramos. Mas como está o nosso coração? Será que está como um coração de Davi, um coração quebrantado, disposto a dizer: ó, Deus, estou aqui. Davi, sendo rei, quando erra, ele faz uma oração, ele fala: olha, só não tira de mim a tua presença, teu Santo Espírito. Porque ele sabia que ele podia viver sem palácio, ele podia viver sem glória humana, ele podia viver, quando eu falo glória humana, é todo aquele reconhecimento como homem, como rei que ele era. Ele podia viver sem tudo aquilo, mas ele não podia viver sem a presença de Deus. E como está o nosso coração? Sempre a gente está falando também, a gente está nesse ponto de dizer: Deus, eu não me preocupo com nada, o que importa é eu estar com a tua presença, porque a nossa presença é o suficiente. Ela nos basta, porque ela supre toda e qualquer necessidade. Ela supre tudo nas nossas vidas, Deus ele é tudo. Ele é Jeová Rafá, Jireh, Nissi, Shalom, e assim vai todos. Deus conosco, Deus que sara, Deus cura, Deus que protege, Deus é provedor. Ele é aquilo que a gente precisa. Muitas religiões aí tem o Deus disso, o Deus daquilo, O Deus do amor, é Deus da prosperidade, é Deus daquilo. Irmãos, olha como é tremendo. O nosso Deus é um Deus único, que tem tudo isso em um só, que é Ele. E isso é maravilhoso. E isso é tão tremendo e maravilhoso, que Ele nos deu acesso a tudo isso, através desse livro. Nos deixou acesso. E só não tem quem não procura, quem não busca. Por isso que fala Velho e Novo Testamento. O que é testamento? É algo que foi dado como herança. Foi deixado. Mas se você não for atrás, você vai receber? Não. O testamento ele só vai ter crédito, ele só vai ter efeito se você for atrás. Eu nunca esqueço uma vez meu pastor na época, quando eu era adolescente. Ele falou algo que até hoje tem no meu coração. Ele dá um exemplo. E ele, acho que até hoje ele fala. Ele conta um exemplo, está num livro. E ele conta que tinha uma mulher, uma senhora, já bem de idade já. E um advogado vai na casa dela, visitar ela. E ele olha assim para a parede e fala assim: o que é aquilo ali que está na parede? Ela fala assim: eu ganhei, da casa a qual eu trabalhava. E achei bonito, moldurei e deixei ali. E ele, como por ser advogado, entendeu um pouco. Ele falou: posso olhar de perto? Ela: pode sim, pegou. Ele: eu posso abrir? Tirou de dentro do quadro, começou a examinar. Ele falou assim: você sabe o que é isso? Eu falei: não, só achei bonito e coloquei na parede. Faz tempo, faz muitos anos. Uma senhora bem simples, passando necessidades. E ele falou assim para ela: você sabia que isso aqui é um testamento a família a qual você trabalhou deixou tudo o que eles tinham para você? Ela: não. E era muito dinheiro, eles eram muito ricos, muitas propriedades. E ela vivendo, passando necessidade, porque ela não sabia o que estava na parede dela. Não conhecia o direito dela, não conhecia aquele testamento. E quantas vezes nós também estamos sofrendo porque a gente tem um conhecimento, está conosco. Não está às vezes moldurado na parede, mas está na nossa bolsa. Está na nossa casa, está no nosso coração, e a gente não coloca em prática, não procura, não busca. E aí estamos passando, Deus mesmo fala, que o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Nós temos que buscar. E quando eu falo buscar, mas não é, em casa e no geral.
Como Deus tem usado nossos pastores para nos trazer o conhecimento, nos trazer a palavra. E às vezes a gente escolhe não receber, não ouvir, não buscar, né? E deixamos de lado. Que Deus tem usado nossos pastores para dar o conhecimento. E a gente também em casa, meditar, buscar. E Deus, Ele vai dando. Ele tem, aqui é um testamento, tem promessas, tem bênçãos, tem ordens também. Tem ordenâncias, não é só promessas. Do início ao fim. Mas às vezes a gente quer escolher, esse eu quero, esse eu não quero, esse deixa para trás, esse deixa para lá. É como se você estivesse pegando Jesus e falando, o braço eu não quero, a mão eu quero. Bom, esse dedo aqui eu quero, esse dedo eu não quero. Credo, pastor, aqui que é isso? Sabe por quê? Jesus é o quê? A palavra de Deus. E quando a gente fica, a gente faz muitas vezes de uma forma inconsciente. Não, essa parte não é para mim não, essa aqui é para fulano que ficou em casa, que é para o meu vizinho, que é para Citrano. Essa palavra não é para mim não, essa palavra é para outra pessoa. Se nós estamos ouvindo, porque ela pertence para nós também. Seja para o momento, seja para depois. Mas muitas vezes nós falamos, essa aqui não é para mim não, esse aqui era para o passado, esse aqui era para ele, esse aqui era para cá. É como se você tivesse, você estivéssemos falando, o dedo eu quero de Jesus, o outro dedo não, essa perna eu quero não. Porque Jesus é do início ao fim, Ele é a palavra de Deus. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então tudo que está aqui nessa Bíblia é Jesus. E se está vindo de encontro ao nosso coração, a gente poder receber de todo o nosso coração. Não tentar escolher o que a gente quer, o que a gente não quer. É claro que a nossa carne vai querer as coisas boas. Mas nós temos também que praticar as ordenanças, direções que Deus nos dá. E Davi, ele era um homem que era sensível a essas ordens de Deus. Cada batalha que ele enfrentava, cada situação que ele ia, ele consultava o Senhor. A única batalha que ele não consultou a Deus, levou todo mundo embora. Levou ele, a casa dele, a família dele, os soldados, de tudo. Porque ele não consultou a Deus. Então assim, nós temos que ter nesse coração, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer para mim hoje? Que direção o Senhor vai me dar para mim hoje? E Ele vai dar. Ele é Deus, Ele é Pai, né? E Ele conhece. E aqui, Davi, nesse salmo tão lindo, é um salmo pequeno, mas que fala tanto aos nossos corações. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, né? Até o irmão Nelê cantou sobre isso, no vale, né? E ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu acho tremendo esse salmo. Tremendo. Eu não vou falar aqui muito detalhado sobre esse salmo que eu falei aqui no domingo. Mas por que eu li ele de novo? Porque Davi, ele dá um exemplo ali do pastor. Ele sabia quem ele era. E ele se refere a Deus como esse pastor. Zeloso, cuidadoso, que protege. E que mesmo que a sua ovelha passe pelo vale, ele sabe que vai cuidar. Porque ali ele fala como pastor e como ovelha. Porque ele fala que ainda que eu andasse, ele fala, meu Senhor é meu pastor. Então ele fala assim, ainda que eu andasse, ele se coloca ali. Porque ele era um pastor. Então ele estava falando como pastor e também como uma ovelha. E ele tinha Deus como seu pastor. E ele ouvia a voz de Deus. Assim como as suas ovelhas, ele ouvia ele. Ele ouvia a voz do Senhor. E quando a gente ouve, mesmo que passa por vale, por situações de afronta, a gente sabe que Deus está com a gente. E que Ele está ali. E que a bondade dEle, a misericórdia dEle nos acompanha todos os dias. Não é um dia ou outro. Esse dia Deus não quis, né? Que a bondade dEle, a misericórdia dEle me acompanhasse. Não tem isso. É todos os dias. E eu acho isso tremendo. E queria que você abrisse, fosse agora lá para 1 Samuel. Eu falei, não vou enfatizar muito ali, mas eu quero enfatizar um pouquinho aqui. E Deus falou muito no meu coração hoje, algo a mais.
1 Samuel 17. Só que eu vou ler a partir do versículo 40, 17 e 40. Só vou fazer um resumo rapidinho para que você entenda o que acontece. Davi, ele era o filho caçula de 8. Os 3 irmãos mais velhos tinham se alistado para a guerra, porque estava tendo uma batalha, uma guerra entre os filisteus e o povo, o exército de Saul, o povo de Israel. E junto com os filisteus havia um circunciso filisteu, que era um gigante, que era o Golias. E durante 40 dias esse gigante, ele ia de manhã e de noite afrontando o exército, dizendo: me traz um homem, alguém que eu possa lutar. E durante esses dias aí, quando deu 40 dias, e um desses dias ficou marcado, do dia 40 ficou marcado aqui na história para nós. Davi é enviado pelo seu pai para levar alimento para os seus irmãos, lá no campo de batalha. Ele então deixa as ovelhas do seu pai a cuidado de uma pessoa e sai. Lembrando que ele era um pastor e ele usava o seu cajado para conduzir as suas ovelhas. E ele deixa as suas ovelhas. Mas o que me chama a atenção, ele deixa as ovelhas ali sendo cuidadas, mas ele não deixa o seu cajado. Ele não deixa. Porque ele sabia que ele era um pastor. Ele leva a sua arma, ele leva a sua ferramenta. Mas para que ele vai levar o cajado dele só para levar os alimentos? Ele não está levando a ovelha junto. Não tem ovelha para ele conduzir. Mas ele sabia que aquele cajado era a marca dele. Aquele cajado era o que Deus tinha entregado nas mãos dele. Era a ferramenta que Deus tinha entregado nas mãos dele. E qual ferramenta? O que Deus tem entregado na sua mão? Que talento Deus tem entregado nas suas mãos? Ai, pastor, eu não tenho usado no momento. Então eu deixo em casa, eu deixo guardado. Não, carrega ele para onde você vai. Carrega ele para onde você vai. Ah, eu sou pastora, vou dar meu exemplo. Eu sou pastora só aqui na igreja. Não, eu sou pastora em qualquer lugar. Se alguém precisar, eu estou ali. É como um médico. O médico, ele exerce a medicina dele só no hospital? Não. É claro que ele não sai de jaleco, né, tudo. Alguns saem. Ele tem a sua vida também. Como pai, como marido. Mas se ele está num lugar e uma pessoa passa mal, ele não omite. Ele atende, ele socorre naquele momento. Se é uma pessoa que está engasgada e ele está ali, é dele, é instinto dele, está ali nele. Ele sai para socorrer aquela pessoa. Ele sai e socorre. E nós, aquilo que Deus tem entregado para nós, temos deixado guardado, não. Eu só sou lá dentro da igreja. Aqui fora eu sou outra pessoa. Quem temos sido? Temos sido a mesma pessoa dentro da igreja quando estamos exercendo o nosso ministério, ou estamos também lá fora? Porque aqui dentro da igreja, dentro desse prédio, é fácil ser crente. Não, eu sou crente dentro da igreja, lá fora eu sou Vanessa. Não. Como temos sido? Davi era pastor só quando ele estava com as ovelhas, ou ele continuou sendo pastor? Ele continuou sendo pastor. Esse salmo que Davi escreve, ele não estava mais cuidando das ovelhinhas do pai, mas ele sabia que ele ainda era um pastor. Ele se refere a Deus como pastor, porque ele sabia que ele também era. Deus foi só assomando na vida dele posições, talentos. Ele não tira. Deus não tirou de Davi e falou: você não vai ser mais pastor. Agora você vai ser só soldado, general. Agora você vai ser rei. Ele vai assomando, ele vai agregando. É claro que vai ter um ministério que depois vai se destacando mais. Mas o resto acompanha. A bagagem vai junto. O conhecimento, a experiência vai junto. Ele não estava mais ali cuidando diretamente com os animais, com as ovelhas. Mas agora as suas ovelhas se tornaram as pessoas do reino a qual ele cuidava. E que ele conduzia. As ovelhas agora eram homens, mulheres, crianças que ele conduzia no seu palácio depois. E é isso que nós temos no nosso coração. Eu sou crente aqui dentro, mas eu sou lá fora também. Se chegar alguém perto de mim, eu estava conversando com o irmão Paulo lá fora, está comentando um pouquinho. E eu comentei com ele, falei assim: a gente entra no ônibus. E chega alguém aqui que Deus Espírito Santo está te incomodando para você falar com ela. Você fala assim: não, eu sou crente lá dentro da igreja. Lá dentro da igreja eu falo da Bíblia, aqui no ônibus não. Aqui no meu trabalho eu não falo de Jesus, não falo da palavra. Como temos agido?
Que nesse ano, né, de 2022, a partir de agora, não precisa chegar a esperar. Tá bom, pastor, então eu vou continuar minha vida, então quando for dia 1º eu começo a ser crente lá fora também. Não, a partir de agora. A partir de já. Quando eu falo ser crente, é ser cristão, gente. Ser de Jesus. Né? Não é ter um título de crente, é ser realmente cristão, filho de Deus. Ser cristão quer dizer imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Fazer o que Ele fazia. Amar. Abraçar a todos que Deus enviar. E Davi, ele faz isso. Ele larga as suas ovelhas do seu pai, mas ele sai com o seu cajado. Que era a marca dele. Era as ferramentas dele, o talento dele. Era o que ele tinha. Era o que Deus tinha entregado para ele no momento. E ele sai. Ele não sai para batalhar. Ele não sai para conduzir nenhuma ovelha. Mas ele carrega o seu cajado. E nós, como obreiros do Senhor, todos nós somos obreiros, somos servos de Deus. Como temos saído? Como temos andado? É claro, nós não vamos sair, não, eu vou preparado que hoje eu vou enfrentar uma batalha. Não, ninguém sai preparado, ninguém quer sair enfrentando uma batalha. Eu não quero acordar e enfrentar uma batalha. Mas nós temos que sair preparados para enfrentar, se ela aparecer. Nós temos que sair preparados com uma palavra, que se alguém precisar, a gente poder ter uma palavra para dar. Ter uma palavra, ter uma oração para fazer. Uma mão para estender. Nós temos que estar preparados. Davi não saiu, eu vou lá visitar meu irmão e meus irmãos e eu vou vencer lá aquele exército. Ele saiu assim? Não. Ele saiu, eu vou levar comida para os meus irmãos e vou voltar para cuidar do rebanho do meu pai. Essa era a intenção do coração de Davi de momento. Mas ele saiu preparado, com seu cajado. Aonde está isso, pastor? Eu vou ler para vocês. E ele sai preparado. Eu estou só resumindo um pouquinho do que eu falei domingo. E ele então, ele chega lá. E bem na hora que Davi chega, ele vê Golias afrontando o exército de Saul. O exército de Deus vivo. E ele então, ele chega e vê tudo aquele contexto. Encontra o seu irmão mais velho. O irmão mais velho dele tenta desanimar ele. E ele não olha para a afronta do seu irmão, vira as costas e fala, fica aí que eu não vou perder tempo com você não, que você está tentando me desanimar. E ele continua a pergunta de novo para o pessoal que está ali, que vai ganhar o homem, qual a recompensa que o homem vai ganhar daquele que vencer esse circunciso filisteu e tirar a afronta de Israel. Ele sabia que quando ele serve para Deus, há recompensa no Senhor. Ele sabia disso. Ele não diz o que ganhar o homem que tirar a afronta de Saul. Ele fala que tirar a afronta de Israel, do exército do Deus vivo. Ele sabia que ele estava lutando, ele estava ali representando a Deus, fazendo para Deus. E quando a gente faz para Deus, há recompensa nos céus, há recompensa no Senhor. Vai dizer, Deus, o que tem para me fazer aí? Eu vou fazer, porque eu sei que eu tenho recompensa no Senhor. Pastor, então eu vou fazer pensando em recompensa. Não, só para você saber que no céu, que em Deus há recompensa. Há galardão. Há galardão no Senhor. E ele chega já perguntando. E o que eu acho tremendo é que ele não para e olha para ele e olha para as suas limitações. Ele estava no meio de um exército, todos com armas, com escudo, com roupas próprias, armaduras. Homens preparados, habilitados para a guerra. Davi não sabia nada de guerra, mas ele sabia tudo de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele não conhecia, ele não sabia nada de escudo, de espada, nunca tinha pego numa espada. E ao levarem ele para Saul, que Saul manda chamar ele, Saul então fala assim para ele, peraí, você quer ir? Você vai, eu vou te dar a minha armadura. Eu vou te dar a minha espada. Eu vou te dar meu escudo. E começa a vestir ali a Davi. Até então Davi começa a vestir aquilo. E começa a vestir. Mas glória a Deus, ele cai em si. E ele vê e fala, isso não é para mim. Aqui em 1 Samuel 17, versículo 40. Diz assim. Aqui no versículo 38, para você entender. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca
o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. E no 40 ele diz: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos. Tem outras versões que vai estar traduzido que é 5 pedras lisas. Então eu vou falar que é 5 pedras, tá? Para você entender. 5 pedras lisas do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Ele tirou tudo. Tentaram conduzir Davi. Saul colocou nele armadura, deu espada, deu escudo. A intenção de Saul era má? Não. A intenção de Saul não era má, era boa. Queria proteger Davi. Por isso que o pastor, ele fala muito, né? Que tem pessoas bem intencionadas, mas não... Não me nome da palavra. Tem pessoas bem intencionadas, mas não estruturadas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão ter boas intenções, mas não está na direção de Deus. Aquelas armaduras não era para Davi. Aquelas roupas não era para Davi. Eu tenho certeza, não está escrito, mas conhecendo os jovens, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu acredito que Davi, isso aí eu estou falando, tá? Que Davi, ao olhar para aquela armadura, os seus olhos devem ter brilhado. Deve ter contemplado: nossa, eu vou vestir a armadura do rei. A armadura é bonito. Eu acredito que ele deva ter se deslumbrado de momento ao ver aquela armadura. E vestiu ela. Mas ele entendeu que aquela armadura não era para ele. Que aquelas vestes não eram para ele. Porque aquilo era algo que Deus tinha dado para Saul. E não para ele. Então nós temos 2 situações que eu queria falar. Vai ter situações que Deus vai colocar no nosso caminho. Igual eu falei, nós temos que estar preparados. Ele não estava com as ovelhas, mas ele saiu com o seu alforje. Ele saiu com tudo ali de ser pastor. E ele saiu com o seu cajado. Ele saiu preparado. Nós temos que sair preparados, mas não só também para enfrentar aquilo que possa vir ao nosso encontro. Mas também temos que estar preparados para não sermos conduzidos errado. Porque às vezes vai aparecer pessoas nessa situação que vão tentar te conduzir. Faz desse jeito, usa dessa forma, fala desse jeito. O pastor ali, eu não estou falando do nosso pastor, estou dando um exemplo, pastores no geral, tá, gente? Aquele pastor, aquele irmão, faz assim, age assim. Ele louva desse jeito, ele fala desse jeito, ele ora desse jeito, ele fala desse jeito, faz assim. Mas aquilo foi uma direção, foi um talento, algo que Deus entregou para ele, específico para ele. Aquela armadura era específica para Saul, não era para Davi, não era para ele. E às vezes, ao contrário, às vezes eu mesma fiz muito isso. Ai, Deus, tô com uma situação agora para resolver que veio ao meu encontro. E na hora de atender, ou na hora de falar, na hora de resolver, eu fico assim: acho que eu vou fazer igual fulano fez. Ai, se eu te falasse igual ele, se eu cantasse igual ele, se eu agisse igual ele, daria certo. Não é assim. Não fique pensando no que o outro faria, como ele faria. Porque se eu tivesse aquele dom daquele jeito, ou falasse daquele jeito, ia dar certo. Não. Tira isso do teu coração. O que você tem é o que Deus colocou para você, e é o que Deus vai usar para você ser uma bênção na vida de alguém. É o que Ele te entregou. Humanamente falando, amados, era algo louco. No meio de um monte de soldados apareceu um menino franzino, pequenininho, caçula, com um cajado e um alforje, 5 pedras. Ele foi motivo de chacote entre os soldados. Ele foi de Golias. Golias vira para ele e fala assim: por acaso sou um cachorro para você vir me espantar com pau e pedras? Só que aquilo que Deus te entregou, mesmo que aos olhos dos outros, e até mesmo às vezes nos nossos olhos, seja algo simples, bobo,
sem graça ou nada a ver com aquela situação, é o que Deus colocou nas tuas mãos, é o que Ele vai usar. É o que Ele vai usar. É o que Ele te entregou. É o que Ele te entregou. E Davi pega o seu cajado. Vamos ler de novo, 40? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia. Ele não mandou buscar, ele trazia, estava com ele. Ele falou, peraí, Saul, que eu vou mandar alguém buscar o meu cajado, o meu alforje lá, aí eu vou lutar com ele. Não, ele já estava com ele. Aquilo que você precisa para a batalha que tem se levantado, Deus já entregou para você. Já está com você, já está dentro de você. É só você usar. É você dizer, Deus, eu vou usar aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. É a minha boca, é a minha mão. O que o Senhor entregou, eu vou usar. O talento que o Senhor entregou nas minhas mãos. Pode ser simples para o outro que está vendo, mas é o melhor que o Senhor entregou para mim, é o que o Senhor vai usar. Irmão, se Davi tivesse talvez ido com a espada, ido com aquela toda a armadura linda, bonita, forte, talvez ele não tenha vencido Golias. Era uma arma, era uma ferramenta completamente oposto de enfrentar uma guerra. Mas era o que Deus queria usar. Aí você fala assim, Deus, eu humanamente olhando, falando, Deus, eu não tenho capacidade, estrutura, preparo, nada, habilidade para enfrentar isso. Mas Deus está dizendo, você tem eu, e o que eu te entreguei é o suficiente para eu usar. É o suficiente para eu usar. É o que Ele quer usar de você. O que você tem, a gente acaba entrando na palavra lá de Marcos, dos 5 pães e 2 peixes. Parecia algo pouco, simplório, mas foi entregue na mão certa, que foi entregue na mão de Jesus. E Deus pôde multiplicar e alimentar uma multidão. O pouco que você acha que você tem, você pode achar pouco, mas aos olhos de Deus não é pouco não. É o suficiente para Ele agir, para Ele operar. Ele já está dizendo, vem, dá na minha mão. Dá na minha mão que você vai ver a potência que vai ter isso. Você vai ver a força que vai ter nas minhas mãos. E Davi foi com o seu cajado, com as 5 pedrinhas, o seu alforje. E se parou de frente ali, olha lá, vamos ver? Olha o que aconteceu. Olha que lindo. O filisteu também veio. E se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, quer dizer, olha só, Golias, além de ter aquela espada, de ter todo aquele preparo, ser gigante, ele ainda tinha alguém com escudo na frente dele ainda, e à frente ainda do Golias. Davi ia lá sozinho, o seu cajado, o seu alforje, aquele menininho lá, né? Todo simples, e aí vai. Ia diante dele, e olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou. Ah, mas você pode dizer, pastora, sou tão desprezada. As pessoas me olham e não dão valor. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Quem tem que aparecer é Ele. É Ele que vai. Aquilo que Ele te entregou vai fazer brilhar de uma forma tão tremenda, porque Ele é luz, Ele é a estrela da manhã. Quando você chega, a luz dEle resplandece. E a luz dEle faz a sua brilhar. A luz dEle que habita em você faz a sua própria luz brilhar. Resplandecer. Você brilha através dEle. Por Ele. Tudo que você faz é por Ele, para Ele e vai para Ele de volta. Porque quando você chega, a luz dele brilha tanto que você vai entrando e vai operando. Ele é a estrela da manhã. E ele vai operando. E ele vai dizendo assim, e disse, pois, o filisteu a Davi, sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. É você dizer para esse exército, esse gigante talvez se levantou na tua vida, dizer, olha aqui, você pode estar vindo com essa doença, com esse ataque, com essa batalha, com essa lança. Eu não sei com que o diabo tem tentado te atacar. Então nosso pastor colocou hoje lá na oração, os ataques, as lanças de Satanás vão cair por terra.
É você dizer: olha, diabo, você está vindo com isso na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha casa, na minha família, no meu casamento. Mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Eu vou com você em o nome de Jesus. Foi o que Davi fez. Davi disse, porém, ao filisteu: tu vens a mim com espada. Talvez ele esteja vindo contra você com doença, com enfermidade, com ameaças de desemprego, de falência, e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Irmão, vai com convicção. Vai com convicção. Deus, ainda hoje eu vou ter minha resposta. Ainda hoje. Davi falou: ainda hoje, não vou ficar aqui lutando com você até amanhã não. Acabou, você já está aqui 40 dias afrontando esse exército. Agora chegou o fim. É você dizer para o diabo: diabo, até hoje, há X tempo, você tem me afrontado. Você tem se levantado contra a minha vida, contra essa área da minha vida. Mas agora é o basta, é o final, é o fim. Porque hoje o Senhor me entregará nas minhas mãos. É dizer para Deus, é se indignar. Paulo estava sendo ali, né, acompanhando ali, tinha uma mulher com espírito de adivinhação e ficou perseguindo ele ali uns dias. Até uma hora que ele se indignou e repreendeu aquele espírito de adivinhação daquela mulher. E na hora ele saiu. Existem momentos, amados, que a gente tem que ter essa indignação dos céus e dizer: chega, basta. Davi viu ali 40 dias daquele Golias afrontando com ameaças, com a sua espada, com a sua lança, com o seu escudo. E quando ele disse ainda hoje, ele está querendo dizer: durante 40 dias você afrontou o exército. Você afrontou não só o exército, afrontou o Deus vivo. Mas hoje Deus vai me entregar nas minhas mãos. É você dar um basta, dizer: Deus, chega. Hoje é meu dia da vitória. E virar para o diabo, virar para esse mal, para esse ataque do inimigo que está contra a sua vida. Às vezes ataques. Era lança, era escudo, era tudo. E dizer: hoje é o basta, hoje é o fim. É você se indignar, não é contra Deus, se indignar contra o mal, contra o inimigo, contra o ataque do inimigo. É dizer: Deus, eu quero essa indignação, eu quero esse basta. Assim como Davi naquele dia disse: hoje o Senhor Deus vai me entregar a tua cabeça. É você dizer: Deus, eu creio em nome de Jesus que hoje o Senhor vai me entregar a vitória sobre essa afronta, sobre esse ataque, sobre essas lanças, esses ataques do inferno que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Se levantar em clamor, com indignação dos céus, aquela indignação que Deus traz no nosso coração. E se levantar: Deus, o que eu tenho é pouco, talvez é pouco o que eu tenho, mas o que eu tenho eu entrego nas suas mãos e eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Davi não precisou usar 5 pedras, amados, foi uma. É numa tacada só, porque o nome de Jesus não precisa ficar lutando não. É você falar uma vez: o diabo tem que obedecer. É você falar: em nome de Jesus, o diabo tem que obedecer. Você é filho de Deus e Ele habita dentro de você. Ele habita. E você tem aquilo que você precisa, tem o talento que você precisa, você tem as armas que você precisa, e você tem o principal, que é Ele que habita em você. Davi sabia quem ele tinha. Ele tinha o necessário. Ele tinha as ferramentas necessárias para aquele momento, que é o que Deus tinha dado para ele. E ele tinha o Deus Todo-Poderoso com ele. É o que ele fala lá em Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não estava no vale de morte? Onde que era a luta? Num vale. Era num vale. Ele estava num vale de morte ali, ele podia morrer. E durante várias vezes Davi enfrentou vales de morte. Mas ele sabia: mesmo que eu enfrente um vale da morte, o Senhor está comigo. E eu tenho a certeza que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanha todos os dias. Todos os dias. Amados, como essa palavra queimou no meu coração. Eu falei: eu confesso que durante muito, eu já li essa passagem várias vezes, já li, né, reli, já ministrei, mas nunca queimou desse jeito igual esse versículo 6. A tua bondade, certamente a tua bondade, a tua misericórdia me acompanha todos os dias.
todos os dias. Porque Davi era vitorioso? Porque ele sabia que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhava ele todos os dias. Nós temos que saber disso. Deus, obrigado, a tua bondade, a tua graça, o teu favor imerecido me acompanha todos os dias, e a tua misericórdia também me acompanha todos os dias, e eu, como retribuição a ti, eu quero habitar todos os dias, longamente, dias longos com o Senhor. É isso que temos que ter no nosso coração, e dizer: Deus, eis-me aqui. Davi não olhou para as suas impossibilidades. Ele olhou para quem ele tinha e foi preparado. Saia preparado. Não que eu vou lutar hoje, não, mas saia preparado como soldado de Cristo. E Deus, o que o Senhor mandar, eu sei que o Senhor vai me usar com aquilo que o Senhor me entregou. E aos poucos ele vai acrescentando mais, amados. Ele vai, se você for ver na parábola dos talentos, já vou fazer a oração, você vê que o Senhor ali, Ele dá conforme a capacidade de cada um. Só que isso não impede o Senhor de depois acrescentar na vida deles. Assim como Ele fez com Davi. Davi se tornou rei, profeta, se tornou ali general, homem de batalha. Deus foi só acrescentando na vida de Deus. Quando a gente é grato, aquilo que Deus entregou na nossa vida, mesmo que seja simples por enquanto, se você deixar Deus usar, Ele vai acrescentar e vai aumentando cada vez mais, em o nome de Jesus.